A gente segue repercutindo uma entrevista de hoje, um pouco mais cedo, com o deputado capitão Alden. Ele afirmou que essa decisão de realizar atividades de forma remota na semana que vem no Congresso Nacional é uma tentativa de acabar esvaziando a CPMI do INSS, que vai acontecer, inclusive, na segunda-feira, ouvindo o ex-ministro Lupe. Vamos ver. O que nós estamos assistindo neste momento, tanto por parte do presidente Hugo Mota, da Câmara de Deputados, quanto o Davi Alcolumbre, do Senado Federal, é uma estratégia combinada, não é à toa, de esvaziar o Congresso Nacional. Então, essas atividades funcionando remotamente ou parcialmente, presencial e remotamente, é uma tentativa clara de esvaziamento do Congresso Nacional e, em especial, da comissão que está, neste momento, acompanhando, investigando os abusos, o rombo do INSS. E diariamente estão sendo expostos informações e detalhes de como ocorreu todo esse mecanismo que culminou aí em bilhões de recursos desviados de pobres, negros, pessoas aposentadas que dependem desses recursos para a sobrevivência. Isso é uma tentativa desesperada de, primeiro, esvaziar a CPMI e, segundo, para que os parlamentares da oposição não ocupem as comissões e não ocupem a tribuna do plenário da Câmara e do Senado para fazer discursos contra o governo federal. Alden ainda reforçou várias críticas a este rombo do INSS e chegou a comparar esses descontos indevidos com o governo Dilma e o governo também de Jair Bolsonaro. Vamos ouvir. Que muito antes de Michel Temer isso já acontecia. Agora, claro, nesse desgoverno, em especial durante o período Dilma Rousseff e Lula, que escancararam, explodiu. É incomparável a quantidade de desvios que ocorreram no governo Bolsonaro, só que lá foi identificado. Os auditores demonstraram que a gerência, a presidência do INSS sabia de todos os fatos, tinha informações e mesmo assim prevaricou ou se omitiu em realmente fazer o que deveria ser feito. Então vamos às análises de Mônica Rosenberg sobre esse esquema do INSS, uma CPMI em andamento no Congresso Nacional. Na segunda-feira vai ouvir o ex-ministro Lupe, que foi exonerado do governo justamente após essa operação da Polícia Federal. E agora, na semana que vem, esse esvaziamento do Congresso Nacional. A que responsabilizar justamente essa ideia de Hugo Mota de autorizar uma semana remota aqui na capital federal, justamente numa semana em que haverá a CPMI e, do outro lado, o julgamento do ex-presidente da República. Mônica. Pois é, Bruno, eu vou concordar agora totalmente com o que disse o deputado. É uma tentativa clara e gravíssima de esvaziamento do Congresso Nacional, que é o parlamento. É importante que os deputados e senadores estejam ali, estejam presentes em todos os sentidos da palavra. E a gente sabe que uma grande parte da CPMI é o circo, né? São as falas que são para lacrar, que são para fazer recortes para redes sociais, mas tem também toda uma outra parte que são as conversas e as articulações, e aí não a negociata, mas realmente as conversas de tentar convencer um ao outro, de levantar questionamentos. Isso é muito importante que seja feito de forma presencial. E aí eu vou aproveitar para dar uma cutucada no deputado Eduardo Bolsonaro, que está lá nos Estados Unidos querendo participar de forma remota, e não tem como. É importante que o parlamento seja feito num mesmo local, que essas pessoas estejam ali e que quem não está e não pode estar presencial, a não ser por uma questão muito excepcional, esteja fora do debate e da discussão. Eu entendo que é gravíssimo politicamente, neste momento, esvaziar o Congresso Nacional. Ô Túlio, eu quero ouvir a sua análise em relação a esta semana esvaziada, então, aqui na capital federal, porque sempre que tem um assunto que divide as opiniões no Congresso ou que gera uma repercussão, acaba usando essa ferramenta de ser remoto. Mas ainda assim, os parlamentares estão dizendo que vão estar aqui nesta CPMI porque o ex-ministro é um nome muito importante, fundamental nesta investigação, porque, de acordo com esses recentes relatos, ele tinha informação, mas nada foi feito. Olha, Bruno, eu concordo integralmente com o que a Mônica falou, que realmente é um absurdo, é uma estratégia de esvaziamento que nós não devemos aceitar. É dever, é missão do parlamentar estar presente ao Congresso Nacional, ainda mais nesse assunto
tão relevante, tão importante, que roubou bilhões dos nossos velhinhos. Então, é fundamental que não haja esvaziamento e que o parlamentar cumpra o seu dever. Agora, de outro lado, também é bem verdade que essa estratégia não parece que vai surtir muito efeito, porque nós falamos no jargão da política que a CPMI a gente sabe onde começa, mas não sabe onde termina. Veja só, já são mais de 1.000 requerimentos ali colocados à prova. Nós temos pessoas ali a serem chamadas como o filho do Lewandowski, o irmão do Lula, até mesmo o Sérgio Moro. Então não é uma semana a mais, uma semana a menos que vai esvaziar o conteúdo dessa CPMI. Essa CPMI, na verdade, Bruno, é uma caixa de Pandora, é aquela que você abre, saem os monstros e depois você não consegue controlar mais. Tem, inclusive, um assunto aí que está deixando muita gente com medo, que são os empréstimos consignados. Esses precisam ser desvendados ainda e não foram objeto dos requerimentos. Eles vão fazer o dinheiro desses desvios, os 6 bilhões, parecerem dinheiro de pinga, Bruno. Obrigada, Túlio Nassa. E já também a gente volta com você. Agora